Paraíso selvagem em Itália. Uma lagoa calma nos Alpes Graios reflete os picos nevados de Gran Paradiso, a mais antiga área de paisagem protegida de um país mais conhecido pela cultura do que pela conservação. Certa manhã de verão, em De Geos, uma aldeia do norte de Itália, Luigino Jocolé partilha as notícias locais. Ele e mais 4 homens de cabelo grisalho estão sentados num café, bebericando cappuccino enquanto as máquinas de café e os bolos açucarados libertam os seus aromas. Não discutem desporto nem política. 3 ninhos, exclama Luigino. Os seus amigos murmuram e acenam com a cabeça. 3 ninhos num só quilômetro. Extraordinário. Falam sobre os vizinhos. Um casal de quebra-ossos acasala de novo em ambiente selvagem. 100 anos depois de o último ter desaparecido dos Alpes, as 2 aves montaram casa junto de 2 casais de águias reais. O regresso de uma espécie majestosa e o avistamento de 2 predadores de topo tão perto uns dos outros poderia ser aclamado em vários locais. No Parque Nacional de Gran Paradiso, onde a vida selvagem e a cultura vivem em harmonia, faz parte do cotidiano. Gran Paradiso é o mais antigo parque nacional italiano. Criado em 1922, abrange 71.043 hectares nos Alpes Graios, atravessando o Piemonte e o Vale de Aosta no canto noroeste do país. Quando a sua área é somada à do adjacente Parque Nacional de Vanoise, em França, forma uma das maiores zonas protegidas da Europa Ocidental. Se partir de Turim e conduzir durante 1 hora, o leitor saberá quando chegou. As autoestradas transformam-se em zigue-zagues rodoviários, com cenários que parecem saídos do filme Música no Coração, montanhas com picos cobertos de neve, bosques alpinos, vales de pinheiros esculpidos por rios e glaciares. O som da água é constante, e a fragrância do pinheiro omnipresente. O parque a que os italianos chamam Grande Paraíso floresce como um Éden terreno. Não admira que os 2 últimos papas passassem aqui férias. Ao mesmo tempo, as mãos humanas também moldaram a paisagem, deixando impressões digitais, gravuras rupestres do Neolítico, ruínas romanas e castelos medievais, painéis solares e barragens hidroelétricas. Desde a Segunda Guerra Mundial, várias pessoas deixaram a região em busca de emprego nas cidades, mas 8.400 italianos ainda vivem nos 13 municípios do parque, partilhando espaço com mais de 50 espécies de mamíferos, 100 de aves e quase 1.000 de plantas e flores, além de 1,8 milhões de turistas por ano. Dominado pela montanha que lhe dá o nome, com 4.061 metros de altitude, Gran Paradiso é hoje um refúgio para a conservação da vida selvagem, a investigação científica e a preservação cultural. A sua história irônica, todavia, começa no século XIX. E começa com uma cabra. Se não houvesse cabra montes, não haveria Gran Paradiso, diz Pietro Passerin D'Entreves. O professor de zoologia da Universidade de Turim é um historiador da região, onde a sua família vive desde 1270. Num dia nublado em Cogni, a capital oficiosa do parque, almoça um prato de gnocchi e desfia meada do passado. Entre os séculos XVI e XIX, a cabra foi amplamente caçada. A sua carne, chifres, sangue e até um osso a partir do qual os supersticiosos faziam amuletos eram muito apreciados. Em 1821, restavam menos de 50 animais. Por isso, em 1856, o rei Victor Emanuel II criou uma reserva real destinada a salvar a espécie. O rei de Saboia apreciava imensamente a caça e a graciosa cabra era sua presa preferida. Não tardaram a ser abertos caminhos e construídas cabanas. Aldeias foram absorvidas pelo novo território. Caçadores legais e ilegais foram contratados como vigilantes. E as populações locais foram pagas para organizar a caçada anual do rei. Em 1900, quando Victor Emanuel III subiu ao trono, a população de cabras aumentara para 2.000 indivíduos. Essa tendência modificou-se quando a guerra engoliu a Europa. O novo rei não conseguia caçar e, pouco depois, em 1920, transformou a reserva de caça num verdadeiro santuário, doado ao Estado. 2 anos mais tarde, foi-lhe atribuído o Estatuto de Parque Nacional. A criação do parque conduziu a disputas entre proprietários de terras, mas a caça ilegal da cabra já não é um problema. Apenas meia dúzia de abates foram relatados nos últimos 10 anos e esse êxito deve-se à economia local, que depende do ecoturismo. O parque tem agora 58 vigilantes a patrulhar os 5 vales. Enquanto o sol queima os últimos fiapos de nuvens matinais, um dos vigilantes sobe um antigo caminho de caça do Vale de Valsavarenche até o Planalto de Nivolete. Homem grande, de expressão triste, Giovanni Bracotto faz uma pausa no desfiladeiro para indicar as ruínas de pedra de celeiros de gado que polvilham as pastagens acima de um monte de seixos. Há 100 anos,
A economia local era agrícola, explica. A erva tinha mais nutrientes naquele tempo, por isso o leite era melhor. O queijo de verão também, mas muitas coisas mudaram, incluindo o emprego dos vigilantes. Trabalhando sozinhos do nascer ao pôr do sol, 14 horas durante o verão, consertam trilhos, prestam assistência a caminhantes e monitorizam os 59 glaciares do parque que têm vindo a regredir. Também vigiam a vida selvagem, utilizando GPS, tabletes, telescópios e câmaras térmicas. Giovanni e a sua equipe ajudam os cientistas do parque a identificar, colocar transmissores e contar cabras e camurças, o outro caprino selvagem do parque. Em setembro de 2014, o censo, 2772, confirmou uma tendência registrada nos últimos 20 anos. No que diz respeito ao animal simbólico do parque, há problemas em Grã-Paradiso. Ladeado pelo seu séquito, Victor Emanuel II, sentado, faz uma pausa numa caçada à cabra por volta de 1869. Antes de 1922, ano em que se tornou Parque Nacional, esta região era uma coltada exclusiva do rei. Quando a noite envolve os Alpes em sombras, Achaz von Hardenberg baixa o binóculo. O biólogo está de pé na extremidade do Vale Levionas, à espera da oportunidade para pesar cabras monteses. Enquanto o dia esteve quente, rebanhos de 4 e 5 animais saltavam e pastavam nas encostas. Esta noite, porém, estão a ignorar o bloco de sal que Achaz colocou junto de uma balança eletrônica. Não sei onde poderão estar, resmunga. Em 1993, seria impossível não dar por elas. Havia quase 5.000 no parque, o valor máximo já registrado. O número de animais tem vindo a diminuir desde então. Ninguém sabe ao certo o porquê, mas as teorias abundam. Achaz tem duas. Segundo uma delas, as fêmeas estão a acasalar mais tardiamente, gerando crias mais fracas, menos equipadas para a sobrevivência. A outra baseia-se nas alterações climáticas. A erva costumava atingir o auge no pino do verão, quando as crias nasciam. Como agora há menos neve, a erva cresce mais cedo. Isso significa que os recém-nascidos têm menos alimento disponível, leite menos nutritivo para beber e até menos possibilidades de encontrar parceiros. Achaz espera que uma análise de dados recolhidos por satélite mostrando como a vegetação do bosque alpino mudou ao longo das 3 últimas décadas possa ajudar a resolver o mistério. Mas a cabra é um enigma antigo. Na região costeira de Puglia, vestígios fósseis revelaram a presença ancestral do animal. Os intestinos de Otzi, a múmia com 5.300 anos descoberta em 1991, também a confirmaram. Análises de DNA indicaram a existência de carne de cabra na sua última refeição. E, no entanto, passado este tempo, elas ainda não estão adaptadas à vida lá em cima, continua o biólogo. Foram caçadas nas terras baixas durante a época pré-histórica e isso pode tê-las empurrado para as terras altas. Ao longo de milhares de anos, adaptaram-se, mas ainda não prosperam com a neve alta do inverno. Enquanto a noite avança em Levionas, o vale agita-se. Uma marmota beberica num riacho. Uma raposa encontra uma carcaça numa fenda e desfruta de um jantar. Mas não se avistam cabras. A cabra é a razão de ser de Grã-Paradiso, mas não é o único habitante digno de nota. Nas montanhas de Gneiss e acima de Nivolete, o investigador Luca Colatti procura camurças, menos famosas, mas mais estáveis e abundantes do que a cabra. Segundo o último censo, existem 8.000 no território. Nas encostas de Orvieille, Caterina Ferrari decifra os comportamentos e estruturas sociais das marmotas, roedores peludos que se deslocam entre a erva alta, assobiando avisos em código umas às outras. A bordo de uma jangada no lago de Joan, Rocco Tiberti capturou milhares de trutas das fontes, removendo uma espécie que devorou insectos e outros organismos endêmicos desde a sua importação na década de 1960. E depois ao lobo. Em 2007, mais de um século após o extermínio da espécie no parque, apareceu uma alcateia de 7 lobos no Vale de Aosta. Quando alguns pastores perderam ovelhas, culparam os lobos. Em 2011, a alcateia desapareceu, mas, no ano seguinte, chegou outro casal, desta vez ao luxuriante Vale de Suana. No outono passado, havia pelo menos 5 animais. Bruno Bassano, veterinário e diretor científico do parque, defende que os lobos são uma bênção. Matam as raposas e os javalis mais fracos, equilibrando a ecologia. Mas os autóctones dividem-se. Alguns dizem que o animal ameaça os seus rebanhos. Outros lucram com ele. Numa charcutaria na aldeia de Pianprato, há t-shirts com adoráveis desenhos de lobos para venda, penduradas ao lado de fatias de presunto. Ana Rotella não está preocupada. Numa manhã em Valsavarenche,
Ela e o seu sócio Cláudio Duguete mungem ovelhas e cabras e depois conduzem o rebanho, atravessando o rio Savara, até um lugar onde há erva boa. Só os ignorantes têm medo dos lobos, diz Ana. Os agricultores e os pastores com formação sabem que eles não são maus. Têm fome, como qualquer outra criatura. Na secção do parque no Piemonte, os membros da família Longo, de rostos rosados, Beppe, Lina, o filho Cláudio e a namorada deste, Lícia, também argumentam que os lobos não incomodam. Vivem numa casa de pedra emoldurada por encostas rasgadas por quedas de água e vestígios de avalanches. Aqui, tudo é feito à mão, tal como era há 100 anos. Beppe e Cláudio retiram 6 pedaços redondos de queijo de um caldeirão enferrujado que está ao lume. Lina recolhe pedaços de manteiga de uma batedeira, pousando-os num bloco. Lícia lava as mãos numa banheira com uma escova, uma pedra e água fornecida por um sistema de abastecimento que serpenteia a montanha acima. Mais uma dezena de outras famílias levam um modo de vida parecido no vale. É uma existência no limite do equilíbrio financeiro, mas, como diz Lina, é um estilo de vida inestimável e intemporal. De volta ao café em DGOs, Luigino Jocolé explica que já não há dinheiro para os parques nos dias que correm. O que falta em notas sobeja em burocracia. As leis ambientais colidem com códigos da construção civil e com interesses empresariais, tornando difícil a preservação desta mistura de cultura e conservação no parque. Nada de novo, portanto. Em Gran Paradiso, é sempre preciso equilibrar as prioridades sociais com as prioridades naturais, comenta Luigino.